Vim trazer um dos vídeos mais incríveis que você possa imaginar na tua vida. Eu fiz um react ali da análise do filme O Aprendiz, né, que conta ali a história de um magnata ali em ascensão, Donald Trump em ascensão, pequeno que se destaca, pequeno chifre. Isso é bíblico, né? E isso daqui faz muito sentido que eu vou trazer para vocês agora. E o react é exatamente analisando as figuras que está destacada na parede no minuto ali 12 do filme O Aprendiz, tá bom? Então o que acontece? Na primeira imagem ali do filme, a gente vê ali o Donald Trump apresentando um dos seus projetos, sabe? Dos seus projetos não, o seu primeiro projeto, um dos seus projetos mais ambiciosos, queria entrar para a história dos Estados Unidos ou na história de Nova York, um dos dois. Mas o que mais me intriga nessa história e nessa imagem são como que as coisas vai se desenrolando. E eu quero que você esteja comigo enquanto isso se desenrola, tá bom? Na primeira imagem, como que você pode ver, ele tá tentando apresentar ali, né, o prédio que ele acabou ali de adquirir, né, chamado The Commodore, que significa ali o Comodoro. E é o seguinte, na imagem ali tem cartazes, e em um dos cartazes já está escrito logo de cara, né, droga é morte. Muitos morrem todos os dias. Jesus salva. E ele meio que tá apresentando o prédio, só que na hora que eu printei essa imagem, parece que ele tá fazendo assim, né, meio que se escondendo ou apontando a mão ali justo pra mensagem. E isso ficou bastante interessante. Mas vamos pro ponto principal dessa imagem, aonde é o nome, né, The Commodore, significa o Comodoro. E se você pesquisar e se aprofundar o que significa o nome, você vai ficar mais impressionado ainda, porque Comodoro significa algo relacionado ao mar, relacionado à marinha, relacionado ali a uma patente. The Commodore foi um prédio diretamente ligado a Donald Trump. Vamos destrinchar essa história fascinante. O que era o The Commodore? Localizado ao lado do Grand Central Station em Manhattan, inaugurado em 1919, era um hotel elegante com arquitetura clássica. Com o tempo entrou em decadência e fechou em 1976. E como foi o papel importante de Donald Trump em The Commodore? O papel de Donald Trump. Em 1976, Trump fez o seu primeiro grande movimento imobiliário, ou seja, o seu primeiro grande movimento imobiliário. Praticamente foi aonde ali ele surgiu, porque foi o seu primeiro grande movimento. Em Manhattan, ao adquirir o Commodore Hotel, ele firmou em uma parceria com a rede Iant Hotels e conseguiu um acordo em isenção fiscal da prefeitura de Nova York, algo inédito na época. Ou seja, a sua primeira façanha ali se concretizou com a ajuda de Roy Cohn, aquele advogado lá misterioso, que no filme até se intitula como a encarnação de Lúcifer, né? Ele diz que muitos chamam ele disso. Me diga, quantos esquerdistas e comadinhos querem seus filhos e filhas estudando com os negrinhos? Zero, né? E dizem que eu sou Lúcifer encarnado, mas ao menos eu sou sincero, né, querido? E ele passaria a ser o mentor de Donald Trump. Não é à toa que o nome do filme é O Aprendiz, porque o Trump aprende tudo com esse cara e se intitula como a encarnação do capeta. Que barato louco. E aqui está escrito também que ele reformou completamente o prédio entre 1978 e 1980, cobrindo a fachada original com vidro espelhado e criando o Grand Yacht New York. Se você parar para analisar o significado de Grand Yacht New York, você vai analisar que Grand significa grande. Yacht, cara, vem do inglês. Você vai ver aqui que eu fiz uma pesquisa. O nome Yacht tem uma origem rica e interessante, com raízes linguísticas e históricas que remontam à Inglaterra medieval. Aqui vai um resumo completo para você. O significado e origem do nome Yacht. Origem geográfica, Inglaterra. Etimologia, deriva do inglês antigo, iege, que significa alto ou elevado. É aí que entra um versículo dizendo ali, né, que ele diz que se elevaria, né, acima do trono do Pai Eterno, né? Quem? O bichão. Então, se você vê o nome, já significa alto ou elevado. É algo que se eleva. Grande já é grande, imenso. Yacht significa elevado, ou seja, grande e elevado é o nome. Então, tá querendo dizer que é algo, além de ser grande, é algo que se eleva acima do gigante, acima do grande, entendeu? Isso daí é muito bíblico, você sabe quem é que diz que elevaria aí o seu trono acima do Altíssimo, né? Em Isaías 14 aqui, você pode ver que está escrito no versículo 13: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Estados Unidos da América. Fica onde? Fica no sul ou fica no norte? Estados Unidos fica no norte, cara. Olha que coisa interessante. E subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Ou seja, aqui no 15 já é uma resposta dizendo, tu tá achando que tu vai subir, mas tu vai descer no abismo. Vamos voltar para nossa análise aqui. Como vocês podem analisar, eu fiz uma pesquisa referente ao nome ali Comodoro para passar para vocês o que ele tem em comum com o mar, né? Qual é a referência dele com o mar? E eu fiz a seguinte pergunta: primeiro me explica o que significa Comodoro. É algo referente ao mar? E a resposta foi: sim, Lucas, o termo Comodoro tem tudo a ver com o mar. Ele vem da tradição naval e é usado para designar uma patente militar ou título honorífico relacionado à navegação. Significado de Comodoro: é uma graduação na marinha de guerra, acima de capitão de mar,
e guerra e abaixo de contra-almirante. Pode ser comandante de uma flotilha, grupo de navios responsável por liderar operações navais. Em clubes náuticos como Yacht Clubes, o Comodoro é o presidente ou dirigente responsável pelas atividades marítimas e administrativas. Em companhias de navegação, que pode ser um título honorífico dado ao capitão mais experiente, ou seja, é dado ao capitão mais experiente. Agora vamos para a origem da palavra. Origem da palavra vem do inglês Commodore, que por sua vez deriva do holandês Commanderu, significado comandante. A palavra carrega um forte simbolismo de liderança, autoridade e tradição naval. Aí agora eu vou ter que abrir aquele versículo bastante importante, né? Já pra gente não perder a linha de raciocínio. Aí em Apocalipse 13 ali, do versículo 1 e adiante, eu vou lendo pra vocês entenderem o que tá escrito. A besta que emerge do mar. Vira emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os 10 chifres, né, diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Ou seja, a besta que vira semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então aqui tá falando sobre o quê? Sobre a besta que emerge do mar e sobre a sua ferida, né, na sua cabeça. Já já a gente vai falar sobre a ferida da cabeça, porque a suposta besta que emerge do mar aí já fez ali, né, uma alusão à ferida. Porém, é uma ferida fake, né? A ferida verdadeira, ela ainda tem que ocorrer, porque realmente é uma ferida de morte, tá bom? Porém, a primeira besta, nada besta, já fez uma alusão dizendo: ah, eu superei essa ferida, porque mal ela espera que a ferida será realmente de fato verdadeira, tá? Então, o que isso quer dizer? O que esse versículo tá dizendo? Tá dizendo sobre uma besta que emerge do mar, cara. E se você parar para analisar o nome daquele prédio, daquele primeiro projeto, tem simbologia sim a mar, né? Tem simbologia ali e tá dizendo sobre o Comodoro, né? O primeiro comandante ali, um comandante importante, né? Relacionado à marinha, a algo ali marítimo, né? A algo ali do mar. E o mais intrigante é que é o primeiro projeto, ou seja, a besta, ela emergiu do mar, ela surgiu, né? Ela emergiu, ela deu início ali saindo do mar. A primeira aparição, a primeira menção da besta, é ela emergindo do mar. Ou seja, e Donald Trump vem pro cenário, né, na sua primeira ali jogada no ramo imobiliário que deu ali notoriedade para ele. Ele já era rico, já era. Ele era um pequeno chifre, ele já tinha poder, né? Chifre simboliza poder e pequeno chifre, um pequeno poder. Ele tinha um pequeno poder, porém, né, ele foi crescendo ali. Ali se inicia ali o crescimento do pequeno chifre, para quem não está entendendo. Na segunda imagem aí, como vocês podem analisar, né? Se vocês verem aí com bastante profundidade, vocês vão ver que tem uma imagem de uma mulher que se parece muito com aquela Baba Vanga, aquele oráculo que fazia aquelas previsões. Então parece, eu não sei se é. Se você quiser comentar aqui, deixar sua opinião, quem que é essa mulher, eu tô deixando a minha opinião, é semelhante a Baba Vanga. Para quem não sabe quem é a Baba Vanga, vou mostrar agora para vocês, tá bom? É uma mulher que fazia referentes previsões ali, considerado um oráculo, né? E ela fez ali uma previsão pro Donald Trump, por incrível que pareça, cara. Eu vou mostrar para vocês o que ela previu e é bastante interessante isso, tá? Para quem não sabe quem é a Baba Vanga, essa aqui é a imagem semelhante àquela outra imagem. Se vocês verem semelhança aí ou não verem, deixa a sua opinião, tá bom? Que é bastante importante. Porém, sim, parece que aquela mulher, até o véuzinho, né? Até, eu posso dizer, essa touquinha que ela usa aqui na cabeça, é muito semelhante, cara. Quer ver? Fala pra mim se não é semelhante. Tenta dar um zoom aí na imagem aí pra você ver se não se parece com essa Baba Vanga, essa imagem que tá ali atrás. Tem até uma touquinha, um gorrinho. Eu vou procurar uma imagem até maior aqui pra vocês. Olha essa imagem. Será que parece ou será que não parece? Pode ser até outra pessoa. Porém, se assemelha muito com Baba Vanga, tá? Agora eu vou dizer as mensagens ali que a Baba Vanga deixou referente ali o que aconteceria com o Donald Trump. Vamos ver. E o que está escrito aqui? De acordo com Vanga, Trump estava destinado a sofrer de uma doença misteriosa que causava surdez e um tumor cerebral. Isso daqui é bastante interessante, né? Essa mensagem referente ao tumor cerebral, porque talvez seria essa verdadeiramente, né, a ferida, né, mortal ali, né, na cabeça. Não sei, mas vamos continuar lendo. Embora Trump não tenha encontrado esses problemas de saúde específicos, a recente tentativa de assassinato adiciona uma dimensão assustadora à profecia dela de que sua vida está em perigo. Já pensou? Ele sofre um tumor ali e por causa da tecnologia de hoje aí, ou por causa de implante de um chip cerebral, ele possa ser curado? Não sei, né? Muita coisa pode acontecer aí, né, nesses últimos anos aí, que o Donald Trump só está aí há 8 meses aí do seu mandato de 4 anos, né? Na imagem também, como vocês podem dar uma analisada, eu vou dizer pra vocês o que está escrito aqui atrás. Deixa eu ver se eu dando zoom, vocês conseguem ver aí o que está escrito na imagem. Aqui, ó, tem uma data, né? Tem um número aqui, número 5/1/2032. Aqui tem um número, né? Número 5, um traço 01, né? E 32. Então, o que isso daqui poderia ser? Poderia ser uma mensagem por trás desse filme aqui? Eu não sei. É uma análise que eu tô tentando trazer pra vocês. Será que vai acontecer alguma coisa no dia 5 de janeiro de 2032? Não sabemos. Porém,
tem muita mensagem referente a Jesus, ó. Jesus salva, tá bom? Vamos para a próxima imagem para a gente não perder o foco, certo? Da nossa análise. E o que tem aqui nessa parte, nesse print aqui, ó? Como vocês podem ver, existe uma imagem e tem aqui atrás um homem, né, olhando para uma parede e está escrito aqui, né, num quadro, não sei se é um cartaz. Eu não sei se é num cartaz aqui, escrito aqui Drex, ó. Deixa eu trocar aqui de foto para vocês verem melhor. Aqui, ó, Drex, ó. Isso daqui, ninguém pode dizer que não tá escrito Drex nessa imagem, né, cara? E qual é a relação do Trump com o Drex, né? Vamos lá, vamos analisar isso. Por que o Trump baniu o Drex dos Estados Unidos? Para quem não sabe, aí, o Trump baniu o Drex dos Estados Unidos. E será que essa é a menção que os ocultistas ali, o sistema ali cinematográfico queria passar para nós? Vamos ver aí essa mensagem sobre o Drex, né? Para quem não sabe o que é Drex, o Drex é tipo um Pix que vai ter aí no Brasil, né? E vai entrar em vigor, eu não sei se é no final desse ano de 2025 ou se é no final de 2026. Porém, vai entrar em vigor, é igual aí o Pix, certo? Só que diferente do Pix, eles vão ter aí acesso a tudo que você gasta. Se você comprar uma bala, vai constar no Drex que foi, de fato, uma bala que foi comprada pelo Drex. E isso é bizarro, porque eles vão ter o controle total do que você tá comprando. Se você comprar uma calcinha para sua mulher, se você comprar algo aí que você não queira que ninguém saiba, o governo vai ter ciência de tudo que você está comprando. Vão saber até a cor do objeto, tá? Então vamos lá, por que o Trump baniu o Drex dos Estados Unidos? Durante a campanha eleitoral de Trump, o republicano deixou clara diversas vezes a sua opinião sobre o Drex nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ó. Então tem um Drex também dos Estados Unidos, certo? O Donald Trump, ele é contra. Lembrando, rapaziada, essa matéria aqui é do dia 24 de janeiro de 2025, às 2 da tarde, 12 minutos e 43 segundos, tá bom? Isso daqui foi postado. Então vamos lá. O atual presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira, no dia 23, com foco no mercado de criptomoedas. Entre as diversas mudanças, uma das surpresas foi a proibição da criação, emissão ou uso de moedas digitais centralizadas dentro dos Estados Unidos, o Drex dos Estados Unidos. Essa moeda digital é referente à famosa CBDC, que no Brasil seria equivalente ao Drex. Desse modo, o argumento de Trump é de que elas representam risco à privacidade individual. O que eu acabei de dizer aqui, o presidente Donald Trump também é contra por causa da privacidade, a estabilidade financeira e a soberania do país. Por um lado, eles estão oferecendo, né, segurança, né, ao governo brasileiro. Por outro lado ali também, quem é corrupto e quem age de forma ali errada, né, com seu dinheiro, deve ficar bastante preocupado, né, porque como que vai agora sabotar o sistema? Contudo, apesar de surpresa, o tema não é novidade. Durante a campanha eleitoral de Trump, o republicano deixou clara diversas vezes sua opinião sobre o Drex dos Estados Unidos. Para ele, o fato do Banco Central poder emitir uma moeda digital em uma rede DLT, blockchain privativa, ameaça a privacidade financeira da população. Tá bom, rapaziada? Por que o Trump é contra o Drex dos Estados Unidos? Isso porque, segundo ele, a tecnologia de contratos inteligentes poderia definir regras sobre o uso daquele dinheiro, condições, congelamentos e rastreamentos de transações. Na opinião de Donald Trump, o Drex dos Estados Unidos seria uma grande ameaça tanto à soberania do dólar quanto à privacidade dos norte-americanos. Anteriormente, durante a administração de Joe Biden, o Fed avaliou e era favorável à possibilidade da CBDC. Contudo, a instituição nunca chegou a uma resolução que considerou adequada. Além disso, outro argumento de Trump contra o Drex dos Estados Unidos é o avanço de países que ele considera autoritários. Por exemplo, a China, que não mede esforços para aumentar a adoção do yuan digital, sua própria CBDC já existente. A Rússia também avança no desenvolvimento do rubro digital. Já está em teste há mais de um ano e existe um projeto de lei que obriga bancos e comerciantes a adotarem o Drex de PUT. Por fim, o Brasil também avança com o Drex e já está na segunda fase piloto. Como eu disse para vocês, né? Já está aí quase concluído. Eles vão botar isso daí, né? Vão já enraizar no sistema no final de 2025, se eu não me engano, tá? Ou no final de 2026, mas já tá bastante próximo. Creio eu que seja no final de 2025 agora, né? Agora você já sabe por que o Donald Trump é contra ali, né? O Drex, né? Principalmente o Drex americano, né? Isso daí está no site ali, blocktrends.com.br. Se você quiser aí, você pesquisa dessa seguinte forma. Bom, e agora que você já sabe por que o Trump é contra o Drex, deixa eu dar minha opinião. Vocês viram aí esse vídeo que o Felca aí fez referente, né? A exploração, né? Infantil aí, denunciando, criou todo um dossiê. E você pode ver que o próprio governo aí, né? A própria esquerda aí já se aproveitou do vídeo do Felca para querer regulamentar aí as redes, né? Regulamentar, né? Dizendo aí, é paz e segurança, a gente vai controlar, a gente vai, né? Intervir aí, a gente vai combater esse crime aí que está acontecendo com a nossa criançada. E através disso, né? Criaram ali um oportunismo para tentar controlar você também, né? Tentar regulamentar o que você digita ou o que você não digita. Nesse muro, cara, existem diversos tipos de imagem, como vocês podem ver. Tem até aí essa imagem, né? Cristo aí, né? Sobre Cristo. Não consegui pegar ela ao todo, porque fica borrado. Não é
boa, né, a resolução do vídeo que eu tirei o print, porém tem muita menção a Jesus, sobre Jesus salva, né, aqui do lado número 32, pop, né, como vocês podem ver, Jesus salva aqui atrás, eu consegui só ler a outra parte, e aqui atrás aqui tem um SOS, a mensagem está sempre querendo passar aí um SOS pra gente, tá? Então vamos pra outra imagem aqui, aí ó, como vocês podem ver, né, eu deixei aí no Cristo salva aí, ó, vocês veem aí, ó, deixa eu aumentar aqui, ó, tá vendo? Cristo salva, ó, tá vendo? Agora vamos pra outra imagem, essa imagem aqui é a mais intrigante, cara. Por que a imagem mais intrigante? Porque tem outros vídeos meus falando sobre a gematria judaica ali, né, que se você calcular, né, nas 3 somatórias da gematria ali, você vai ver que o nome Donald John Trump é equivalente ao número 666. E o mais interessante, cara, é que eu pesquisei aqui o que o número 73 simbolizava ali, né, na gematria. E eu vou deixar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá bom? Ó, número 73 aqui também. Vamos lá. O significado do 73 é considerado um número sagrado e místico na gematria. Ó, Chokmah, né? Significa sabedoria. Tem valor 73, ou seja, o valor 73 significa aqui sabedoria, tá? Curiosamente, o valor total da primeira frase da Torá, no princípio Deus criou os céus e a terra, é 2701, que é 37 vezes 73, ambos vistos como números fundamentais da criação, tá bom? O que me deixou aqui, né, capuguinha atrás da orelha? Que o valor aqui, né, do nome sabedoria dá 73. E se você abrir o livro de Apocalipse, né, tá escrito lá no livro de Apocalipse, aquele que tem sabedoria. Calcule que o número da besta, né, é número de homem. E é 666. Então aqui tá querendo dizer, fazer uma menção o quê? Aquele que tem sabedoria, calcule o 666. E quando você calcula, dá o nome aqui do Donald John Trump, né? O número dele só dá 666 se você calcular com Donald John Trump, tá bom, galerinha? E nas 3 somatórias, né? A ordinal, a reduzida, né? E, se eu não me engano, a judaica, as 3 junto, né? Uma dá 483, se eu não me engano. A outra dá 60 e a outra eu não me lembro qual número que dava. Porém, dá 666, tá? A soma dos 3. E aqui, ó, tá? Então, o próprio filme, o próprio sistema já tava jogando na nossa cara isso ocultamente, né? Subliminarmente, ele dizendo, ó, sabedoria, 73. Você tem sabedoria? Calcule. Aí você calcula e o filme é sobre quem? Trump, né? O aprendiz, tá bom? Então, vamos lá pra mais uma imagem, tá? E no final, quando o Donald Trump, ele é deixado aí, né? Ele é largado, cara. O que acontece? Ele passa na frente de um cartaz e está escrito assim, ó, The Best of the Two, né, New York Erotic Film Festival, que tava tendo um festival ali de filmes, né, adulto, né? Você pode ver que é um cartaz aqui. Aqui é 2 maçãs, né? A maçã, ela simboliza o quê? O que uma maçã simboliza, né? Na linguagem aí popular aí, né, na linguagem pop, vamos dizer assim, todo mundo acredita aí que a maçã foi o fruto proibido que foi comido. Eu não vejo 100% dessa forma, tá bem? Porém, o mundo enxerga aí a maçã como algo do tipo, não é à toa que a Apple ali, ela tem o símbolo da maçã mordida ali, né? Como se fosse um símbolo da, como tentação, né? A traição ou algo do tipo, né? Então eles podem até negar, porém a maçã tá simbolizando aí como tentação, como pecado ali, como você desagradar ao pai, você quebrar princípio, você ser um desobediente, tá? Só que o mais interessante é que essa imagem é a do filme. A imagem verdadeira da época é essa aqui, eu vou deixar pra vocês verem. Esse era o verdadeiro cartaz, né? De fato, qual era ali a verdadeira imagem, né? Como vocês podem ver, cara, não fui eu que criei isso, tá? Isso aqui tá na internet. Acabei de pegar essa imagem da internet, ó, tá até com a aba aqui aberta agora, tá? Não fui eu que criei isso aqui pra criar suspense. Vou deixar aqui pra vocês verem aqui, vamos ver se eu... Ó, tá até pra vender, ó, tá vendo? Tem até um valorzinho aqui, ó, tá na internet isso aqui, ó, tô dentro de um site, tá? Então vocês podem ver, né? Essa é a imagem. Olha que bizarro, olha que imagem grotesca. O que pode simbolizar isso daqui? Quantas bestas que aparecem na Bíblia? 2 bestas, né? Então, rapaziada, se vocês quiserem que eu faça a análise completa do filme, né? Pra vocês entenderem quem foi o Roy Coy ali, né? Que é o advogado ali do Donald Trump. Mostra ali a personalidade, mostra ali, né? O pequeno chifre em ascensão, mostrando de fato o que ele faz para adquirir o poder, como que ele aprende, como que o Roy Cohn ali, né, o Roy Coy, ele ensina ali, né, não é à toa que o nome do filme é O Aprendiz, e no final do filme é bastante interessante, porque é como se o Donald Trump tivesse superado todo aquele ato maléfico, né, aquele ato ruim, aquela personalidade que o Roy Cohn, né, tinha adquirido. Porque se você parar para analisar, ele foi um advogado nos Estados Unidos, cara, que ele era homo, né, e ele mesmo atacava os homos daquela época, né, então o Roy, né, ele adquiriu poder e ele tinha 3 pilares importantes. Há regras. As 3 regras de Roy Cohn para vencer. Quer saber como vencer? Eu vou te contar um segredinho. Lute, né, ataque, ataque, ataque. É 3 vezes falando ataque. A primeira regra é a mais simples. Ataque, ataque, ataque. Depois falando sobre negar tudo, né, negar sempre. Regra 2. Não admita nada. Negue tudo. Né, e não admitir a derrota. Regra 3.
que essa é a regra mais importante de todas, ok? Não importa o que aconteça, não importa o que digam sobre você, não importa quão derrotado esteja, reivindique a vitória e nunca admita a derrota. Nunca admita a derrota, Donald. Quer vencer? É assim que se vence. Então, assim, o Trump, ele conseguiu absorver, né, essa personalidade do Roy, desse advogado maléfico, o filme vai mostrando, e no final ele se torna pior, porque o Roy, quando ele fica doente, ele pega ali o vírus da AIDS, né, ele meio que fica ali frágil, né, e ele meio que confia, né, ele acaba tendo uma fragilidade, ele meio que confia no Trump, e mostra o Trump, né, sendo pior do que ele, porque o Trump meio que compra, não sei se é uns brincos, uns anéis, de uma marca de luxo, né, e ele se empolga, se sente, não sei se sente amado, querido pelo Trump. Aí a mulher do Trump, né, a Ivana, na época era casada com o Trump, a mãe da Ivanka, que tem um relacionamento com o Jared Kushner, né, a filha Ivanka de Trump é filha da Ivana também. A Ivana vai, né, e fala assim pro Roy, ó, Roy, esse anel é falso. Ah, olha isso. Tá vendo? O Donald me deu abotoaduras de diamante pro meu aniversário. Lindas, né? Meu querido, isso é estanho barato. A pedra é zircônia. São falsos. O Donald não tem vergonha. Então, tipo assim, o Roy entende ali, né, parece no filme mostra, que surgiu alguém pior do que ele. E esse Roy, cara, o primeiro serviço dele, né, o primeiro trabalho concretizado dele foi dar a pena, né, a pena máxima, né, a pena de execução ali pra um casal, se eu não me engano, russo, né. Se você parar pra pesquisar e se aprofundar sobre o Roy, esse cara aí foi realmente, né, parece que ele foi o demônio encarnado. E ele ensina o Trump a ser o que o Trump é hoje. Isso que é o mais bizarro, mais intrigante, mais interessante. E o Trump acaba se tornando pior do que ele era. Então, tipo assim, hoje o Trump ele tá no poder, né? Então você pode ver que ele usa a Bíblia, esse atentado que aconteceu, tudo isso aí. Não dá pra saber, cara, se isso tudo de fato foi algo verdadeiro ou foi uma armação. Tá fingindo ser um anjo de luz, porque o cara que ensinou ele era considerado a encarnação do diabo. E ele se torna pior que esse cara que era considerado a encarnação do diabo. Então você pode ver, o cara foi o mentor dele, né? O nome do filme é O Aprendiz, né? E logo após tem um, tipo assim, o Donald Trump, depois que ele fica em ascensão, ele cresce ali, ele ganha destaque ali, né, na vida, ali no ramo, ali, né, se torna um magnata mesmo de poder. Ele cria até um programa, O Aprendiz, né, que muitos aí, né, vendeu franquia pro mundo todo, até no próprio Brasil ali foi apresentado um período, acho que 2 temporadas pelo João Dória, essa série aí, né, O Aprendiz da empresa ali, pra ser contratado pra trabalhar na empresa, e logo após pelo Roberto Justo, ou seja, 2 caras, né, querendo ali imitar, né, o Donald Trump, só que igual o Donald Trump, cara, não tem, né, tipo, você vê que não tem. O cara, inclusive no filme, no final do filme ali, ou no meio, se eu não me engano, dizem pra ele assim, você concorreria à presidência? Aí ele falou assim, jamais eu concorreria pra presidência. Aí a mulher que tá entrevistando ele fala assim, mas se um dia você fosse concorrer à presidência, por que você iria concorrer? A Donald Trump fala assim, só se eu tivesse falido, só se eu tivesse acabado, só se minha vida financeira tivesse ido por água abaixo, aí eu me tornaria presidente. Deixando no ar o quê? Que ele tá falido, que ele tá endividado, porém, de acordo com o filme, ele vai negar até o fim, né? Ele nunca vai dizer que tá derrotado, e ele vai atacar todo aquele que ficar atacando ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem uma análise completa aí, mais aprofundada, referente ao filme, né, O Aprendiz, ou algo referente ao Roy ali, ao advogado dele, deixa aí sua opinião, é muito importante aqui pro vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, fui!